Você já sentiu aquela conexão inexplicável? Aquele instante raro em que os olhares se cruzam, o tempo parece parar, e por um breve momento é como se só existissem vocês dois no universo. Existe algo quase mágico nisso. Um mistério antigo, escondido nas profundezas da alma masculina. Um segredo que o filósofo Arthur Schopenhauer enxergou como poucos. Schopenhauer acreditava que por trás dos desejos e paixões humanas havia forças irracionais, instintivas. E dentro do homem existe um padrão oculto, um chamado silencioso que é ativado quando ele encontra alguém que desperta sua essência mais profunda. E acredite, 3 palavras, apenas 3, e ele não vai conseguir tirar você da cabeça. Não por algumas horas, por dias. Parece exagero, né? Eu também duvidei, até descobrir o que está por trás desse fenômeno ancestral. Uma verdade que a neurociência moderna começou a comprovar. Um caminho direto para o coração de um homem que permaneceu escondido por séculos. Mas antes de te revelar esse segredo transformador, escreve aqui nos comentários a palavra despertar. Não é só uma palavra qualquer. É uma afirmação, uma mensagem poderosa ao universo de que você está pronta para sair da superfície e tocar o que há de mais profundo na alma de um homem. Escreve agora, despertar. E continua comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar tudo o que você entende sobre o coração masculino. Eu vou compartilhar algo íntimo com você, algo que muitas mulheres passam a vida inteira sem descobrir, algo que Schopenhauer entendeu profundamente, mas que a maioria dos estudiosos modernos ainda ignora. A mente de um homem é um labirinto, mas o coração dele é um templo, com portas trancadas, câmaras ocultas e símbolos que poucos conseguem decifrar. E você sente isso, não sente? Aquela sensação de que existe algo mais dentro dele, algo que nem ele mesmo sabe explicar, mas que pulsa, vive e clama por ser reconhecido. Schopenhauer falava da vontade, aquela força cega e inconsciente que nos move. No homem, essa vontade é muitas vezes encoberta por máscaras, defesas e racionalizações. Mas quando uma mulher alinha sua energia com a essência dele, algo inacreditável acontece. Você não entra só na mente dele, você entra na alma dele. E sabe o mais surpreendente? A ciência moderna está começando a comprovar o que mulheres sábias já sabiam há séculos. Estudos com neuroimagem mostram que certas palavras, quando ditas com intenção verdadeira, ativam regiões específicas no cérebro masculino, como se você girasse a chave certa, na fechadura exata. Essas palavras não causam apenas pensamentos passageiros. Elas criam presença emocional, um tipo de atenção constante, quase obsessiva, como se, sem nem perceber, ele começasse a pensar em você o tempo todo. Você já reparou como alguns homens simplesmente não reagem às estratégias óbvias de sedução? É como se algo mais sutil e poderoso fosse necessário. Isso acontece porque no cérebro dele, só uma vibração específica gera impacto real. E quando você fala essas palavras com autenticidade, com verdade, o corpo dele responde, não apenas com dopamina, o hormônio do prazer, mas com uma mistura rara de ocitocina, vasopressina e serotonina, criando um estado quase hipnótico. É como se ele sentisse que encontrou algo que sempre procurou, mas nunca soube nomear. E agora a pergunta que não quer calar. Quais são essas 3 palavras? O que exatamente você deve dizer para acionar esse botão oculto na alma de um homem? Eu vou te contar. Mas antes, respira fundo, porque o que vem a seguir vai mexer com você de um jeito profundo. No próximo trecho eu vou te revelar exatamente o que dizer, e por que isso funciona tão profundamente no inconsciente masculino, segundo Schopenhauer. Então continue assistindo. O melhor ainda está por vir. Esse estado quase mágico que você começa a sentir é o que os antigos chamavam de encantamento. Não se trata de manipulação, nem de truques sombrios. É algo muito mais poderoso, ressonância profunda, uma sincronia entre 2 almas, tão rara, tão intensa, que parece impossível de ignorar. Arthur Schopenhauer via a vida como impulsionada por uma vontade cega, uma força interior que nos move, mesmo sem entendermos por quê. E quando 2 vontades se reconhecem, algo desperta. É isso que poucas pessoas compreendem. Os homens anseiam por essa conexão intensa tanto quanto as mulheres, talvez até mais. Mas existe um problema. A maioria dos homens foi ensinada desde muito cedo a esconder seus sentimentos, a construir armaduras emocionais, a parecerem fortes
invulneráveis, racionais o tempo todo. No começo, a conexão acontece quase por acidente. Palavras ditas com intuição, gestos espontâneos, que tocam aquele centro sagrado da psique masculina. Mas quando essa conexão não é mantida com consciência e intenção, ela se perde no barulho do dia a dia, no esquecimento, na distração, e ele se fecha de novo sem nem perceber. Os antigos sabiam disso. As sacerdotisas dos templos de Star, as oráculos de Delfos, as guardiãs do conhecimento feminino sagrado, todas elas compreendiam essa linguagem secreta da alma masculina e usavam esse saber não para manipular, mas como uma ponte entre mundos que pareciam separados, o masculino e o feminino, o racional e o instintivo, o consciente e o profundo. Schopenhauer, assim como os antigos, via os desejos humanos como reflexo de algo maior, muitas vezes inconsciente. E quando estudamos os padrões de comportamento, de amor e de atração, percebemos que há forças invisíveis nos guiando, arquétipos, impulsos antigos, imagens que despertam emoções que nem sempre conseguimos explicar. E você sente isso, não sente? Essa vibração, essa presença, é como se enquanto você me ouve, algo dentro de você estivesse despertando. Uma parte que sempre soube que existe mais, muito mais, por trás dos jogos de conquista. Nas relações modernas, nós perdemos esse conhecimento sagrado. Trocamos a alquimia emocional por táticas rasas. Não mande mensagem no dia seguinte. Finja que não se importa. Faça ciúmes para ele correr atrás. Esses conselhos até podem funcionar, por um tempo, mas eles não tocam a alma e não criam a conexão que o seu coração verdadeiramente deseja. As 3 palavras que eu vou te revelar em instantes transcendem esses jogos. Elas falam direto com o que Schopenhauer chamaria de vontade verdadeira, a essência que vive por trás da razão, por trás do ego, por trás do comportamento social. Essas palavras atravessam as defesas, penetram as máscaras e tocam o homem real que existe por trás de todas as camadas. E o mais extraordinário é que quando você pronuncia essas palavras com a intenção certa, algo também se transforma dentro de você. Uma ponte se forma. Uma ligação que não é apenas mental nem apenas física, mas algo além, como se 2 almas se reconhecessem num espaço onde o tempo não existe mais. Você já sentiu isso? Aquela sensação inexplicável de conhecer alguém, mesmo sem nunca tê-lo visto antes? Ou aquela certeza estranha de que vocês estavam destinados a se encontrar, como se algo muito maior estivesse agindo nos bastidores da vida? Isso não é coincidência. Isso é reconhecimento de alma. É seu inconsciente e o dele respondendo à mesma vibração. E agora finalmente você está prestes a descobrir as 3 palavras que despertam essa energia com força total. Mas antes de revelar, me diga, você está pronta para usar essas palavras com consciência? Para parar de jogar e começar a sentir de verdade? Arthur Schopenhauer chamaria isso de um encontro entre vontades, momentos aparentemente aleatórios que, na verdade, revelam uma ordem invisível por trás da vida. Aquilo que você sente como coincidência é, na verdade, uma sincronia profunda entre 2 almas. E as 3 palavras que eu vou te revelar agora criam exatamente esse tipo de conexão misteriosa e inevitável. A neurociência moderna chama esse fenômeno de ressonância límbica. É quando 2 sistemas nervosos entram em perfeita sintonia, corações batendo no mesmo ritmo, respirações se harmonizando, ondas cerebrais se alinhando. É isso que sentimos como química. Mas agora você sabe, não é magia, é ciência. E estas 3 palavras ativam essa ressonância de forma profunda, duradoura, quase hipnótica. As palavras são: vejo sua alma. Sim, vejo sua alma. Sinta isso. Não apenas ouça, sinta. Essas palavras têm poder. Elas não são um elogio comum. Não são um truque barato. Elas são um reconhecimento profundo da essência de um homem. E isso é algo que ele provavelmente nunca ouviu antes. E sempre desejou ouvir. O homem moderno vive uma crise silenciosa. Desde pequeno ele é ensinado a esconder suas emoções, a parecer forte o tempo todo, a jamais mostrar vulnerabilidade. E com o tempo, ele veste uma armadura tão pesada que acaba esquecendo quem realmente é por dentro. Mas quando você diz vejo sua alma, algo se quebra, ou melhor, algo se liberta. Você está dizendo, eu vejo além do seu sorriso social, além da sua postura segura,
além da máscara que você nem percebe mais que usa. Você está dizendo: eu enxergo o homem que existe por trás de tudo isso, o menino ferido, o sonhador escondido, o guerreiro cansado. Eu te vejo, de verdade. Schopenhauer falava que o sofrimento nasce da ignorância de quem somos e do que realmente desejamos. Mas quando alguém nos vê, de verdade, quando alguém reconhece nossa alma, a cura, a libertação, e a neuroquímica comprova isso. Quando um homem se sente verdadeiramente visto, não por sua aparência, sucesso ou status, mas por sua complexidade existencial, seu cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo, da confiança, do afeto. Esse momento reconfigura os circuitos emocionais dele. É como se o coração dele finalmente dissesse: estou seguro, posso descansar aqui. Mas atenção, essas palavras não podem ser ditas mecanicamente. Elas precisam vir do seu centro mais profundo, da sua presença, da sua intuição feminina mais desperta. Você precisa realmente ver a alma dele, sentir sua energia, reconhecer aquele homem vulnerável escondido atrás de toda a força, perceber seus medos silenciosos, honrar seus sonhos secretos. E quando isso acontece, quando você realmente enxerga além da superfície, essas palavras não são apenas uma frase bonita, elas se tornam um portal, um atalho direto para a essência dele, um momento sagrado, onde o amor verdadeiro pode finalmente florescer. Schopenhauer acreditava que o desejo humano mais profundo não é pela beleza externa, mas pelo reconhecimento da nossa essência. E esse tipo de conexão, essa forma de ver o outro, é o que transforma relações comuns em encontros inesquecíveis. Então agora a escolha é sua. Você vai continuar jogando os velhos jogos, ou vai aprender a tocar a alma dele. Se você sentiu essa verdade dentro de você, escreva nos comentários: vejo sua alma. O homem pode passar a vida inteira buscando conquistas, poder, sucesso e status. Ele pode parecer confiante no controle, mas existe algo que ele raramente admite, nem para si mesmo. Sua alma anseia por ser vista. Não vista de forma superficial, como alguém que tem algo a oferecer, mas vista em sua totalidade, com suas forças e fraquezas, seus medos e desejos mais secretos. Quando esse tipo de reconhecimento acontece, quando ele se sente verdadeiramente percebido por alguém que o enxerga além das máscaras, algo extraordinário acontece. O olhar muda, a respiração muda, a postura muda. É como se um peso invisível caísse dos ombros dele, e por um momento, ele pudesse simplesmente ser ele mesmo. Esse é o tipo de momento que fica marcado para sempre na mente de um homem. Você não criou um pensamento passageiro. Você criou uma impressão profunda, uma âncora emocional que se fixa nas camadas mais íntimas da consciência dele. E sim, ele vai pensar em você o dia inteiro. Mas não de forma obcecada, desequilibrada. Ele vai pensar em você como uma presença constante, como um eco suave que ressoa toda vez que ele sentir algo verdadeiro, algo vulnerável, algo real. Você tocou algo que poucos conseguem alcançar. O homem por trás do papel, a alma por trás do personagem. A ciência já confirmou isso. Esses momentos de reconhecimento profundo criam marcadores no sistema nervoso. São como sinais internos que fazem o corpo lembrar daquela experiência. Sem esforço, sem escolha racional. Toda vez que ele sentir algo relacionado à vulnerabilidade, autenticidade ou conexão emocional, ele vai se lembrar de você. Mas entenda, isso não é uma técnica de manipulação. Não é uma estratégia de sedução rápida. É uma prática de presença, de consciência, de sabedoria feminina ancestral. As 3 palavras, vejo sua alma, carregam em si o poder de arquétipos milenares. Arquétipos que Arthur Schopenhauer enxergava como forças ocultas que regem nossos impulsos e desejos mais profundos. Essas palavras despertam a mãe que nutre e acolhe, a amante que desperta e deseja, a sábia que compreende com profundidade, e a mística que transcende o comum e revela o sagrado. Mas o verdadeiro poder feminino está na integração dessas forças, na sua capacidade de transitar entre todas elas com autenticidade. Quando você diz, vejo sua alma com consciência, com presença, com intenção verdadeira, você não está apenas falando uma frase bonita. Você está acessando um portal, está ativando algo que Schopenhauer diria que ultrapassa o intelecto e toca diretamente na essência da vontade humana.
Um ponto onde não há mais jogos, estratégias ou personagens. Só existe a verdade. E a verdade sempre deixa marcas. A verdadeira comunhão entre dois seres não é manipulação. É o exato oposto disso. É presença autêntica. É conexão genuína. É sabedoria antiga expressa em linguagem moderna. O que estou te mostrando aqui não é só uma chave para a mente masculina. É um portal para a sua própria transformação. Porque, escute com atenção, para verdadeiramente ver a alma de alguém, você precisa, antes de tudo, reconhecer a sua própria. Esse é o segredo mais profundo que Arthur Schopenhauer intuía ao falar sobre a vontade como essência da existência. Para ele, o amor verdadeiro não nasce do desejo, mas daquilo que transcende o desejo, a consciência da alma do outro como reflexo da sua própria essência. Relacionamentos autênticos começam dentro. O amor verdadeiro floresce de um alto amor real e profundo. A capacidade de enxergar a alma de outro nasce da coragem de encarar a sua própria vulnerabilidade. E aqui está o milagre. Quando você diz vejo sua alma, a partir de um lugar de presença total, algo começa a curar dentro de você. Suas feridas antigas começam a se fechar. Seus medos silenciosos começam a se dissolver. Suas máscaras, aquelas que você nem percebia que usava, começam a cair. Porque é impossível oferecer reconhecimento profundo a outro sem primeiro cultivá-lo em si mesma. Você não pode tocar a dor de um homem sem antes acolher a sua própria. E é aí que tudo muda. Ao tentar ver a alma dele, você acaba redescobrindo a sua. Ao oferecer esse reconhecimento, você também o recebe. É uma dança sagrada, de dar e receber, de revelar e ser revelada. E algo extraordinário acontece quando você vive a partir desse estado de consciência. Você se torna magnética, não de forma artificial, manipulativa ou controladora, mas de uma maneira tão verdadeira, tão rara, que ninguém consegue ignorar. Você não atrai apenas o interesse dele, você atrai a presença dele. Você não recebe apenas um flerte momentâneo, você desperta compromisso emocional. Schopenhauer falava sobre o impulso inconsciente que move todos os seres humanos, a busca por completude interior. Mas ele também dizia, essa completude só é possível quando paramos de procurar no outro o que ainda falta em nós. Amor real começa quando você se torna inteira por si mesma, e então oferece essa inteireza como presente. As 3 palavras vejo sua alma são um catalisador para esse processo, tanto em você quanto nele. Elas criam um espaço onde as máscaras caem, os jogos perdem o sentido, e a verdade emocional pode finalmente florescer. E sim, a ciência confirma tudo isso. Quando você pratica esse tipo de presença consciente, seu cérebro muda, novas conexões neurais se formam, padrões limitantes se dissolvem. Sua capacidade de empatia se expande de forma exponencial. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa saber. Algo que as antigas sacerdotisas já sabiam. Quando uma mulher vive a partir dessa sabedoria integrada, ela se torna não apenas desejável, ela se torna inesquecível. Porque você não está oferecendo só beleza, que o tempo leva, nem só conforto, que pode virar dependência, nem só validação, que esvazia com o tempo. Você está oferecendo algo que transcende o físico, reconhecimento espiritual, validação existencial, o presente sagrado de ser verdadeiramente visto. Ele pode até buscar outras experiências, outros prazeres, outras pessoas, mas em seu coração ele saberá, com você, ele encontrou algo raro. E isso não se esquece. Então lembre-se, essas 3 palavras, vejo sua alma, são uma chave, sim, mas não são só uma frase bonita. São um voto silencioso, uma responsabilidade sagrada, porque ao tocar a alma de um homem, você também toca aquilo que ele mais teme revelar. Você se torna guardiã de algo precioso, íntimo, frágil. Use esse poder com sabedoria, com compaixão, com reverência pelo mistério do coração humano, não como uma ferramenta de conquista, mas como um portal para a conexão real. E lembre-se sempre, a verdadeira magia não está nas palavras, mas na consciência de quem as pronuncia, na sua capacidade de ver além das aparências, de reconhecer a sombra e a luz, de honrar a complexidade do ser humano que está diante de você.
Essa é a alquimia do amor consciente. É isso que Schopenhauer buscou entender ao longo de sua vida. A transformação que acontece quando deixamos de jogar papéis e finalmente permitimos que as almas se reconheçam. Agora que você conhece esse segredo ancestral, escreva nos comentários: "Eu vejo além das máscaras." Essa frase não é só um comentário. É uma declaração para o universo. É você dizendo: "Eu estou pronta para conexões reais." E no próximo vídeo, eu vou te mostrar o que acontece quando ele também começa a ver a sua alma.